A Chevrolet Veraneio, esse verdadeiro ícone das estradas brasileiras, parece ser apenas mais um carro clássico à primeira vista. Certo? Errado. O que muita gente não sabe é que por trás de seu fim abrupto existe uma história que poucos conhecem e que vai surpreender até os mais aficionados por automóveis. Não foi apenas a modernização dos modelos ou a crise econômica que selaram o destino da Veraneio. Há um motivo oculto, algo que ninguém esperava, que mudou tudo. E se eu te dissesse que esse segredo envolve muito mais do que apenas questões técnicas? Fique comigo, porque ao descobrir o verdadeiro motivo, você vai entender por que a trajetória da Veraneio é tão intrigante e, ao mesmo tempo, tão chocante. A Chevrolet Veraneio é mais do que um simples carro, ela é um verdadeiro ícone que atravessou gerações no Brasil. A cada década, a Veraneio foi se consolidando como símbolo de robustez, segurança e, acima de tudo, presença nas ruas. Poucos veículos conseguiram marcar tantas fases da história brasileira como ela. E, claro, não foi apenas nas estradas que fez sucesso, mas também na cultura popular e na memória afetiva de muitos. Afinal, quem não se lembra de ver uma Veraneio na televisão ou até mesmo em desfiles oficiais? O que muitas pessoas talvez desconheçam é que a Veraneio foi a primeira SUV de grande porte fabricada no Brasil. Isso por si só, já lhe confere um lugar especial no cenário automotivo nacional. Mas seu papel vai muito além de pioneirismo. Ela foi peça-chave em momentos importantes da história, como veículo oficial da polícia, órgãos governamentais e até da presidência. E é exatamente por isso que sua trajetória é tão rica e cheia de curiosidades que poucos conhecem. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na história da Veraneio, desde suas primeiras versões até seu declínio. Vamos explorar as diferentes motorizações que marcaram o modelo e entender os motivos que levaram ao fim de sua produção. Ao longo desse caminho, você vai descobrir detalhes intrigantes que vão mudar sua percepção sobre esse veículo clássico. E se você acha que já sabe tudo sobre a Veraneio, prepare-se para se surpreender com o que vem a seguir. Origem e desenvolvimento. O ano era 1964, e o Brasil precisava de um veículo capaz de enfrentar as estradas muitas vezes desafiadoras do país. Foi nesse cenário que a Chevrolet Veraneio fez sua estreia, atendendo à necessidade de um automóvel robusto e confiável, tanto para o uso familiar quanto para o serviço público. A Veraneio se destacava em uma época em que o mercado brasileiro carecia de opções de grande porte e alta durabilidade. Mais do que um lançamento, ela se tornou uma resposta à realidade das estradas brasileiras. Seu design original refletia a influência das famosas station wagon americanas da época, com linhas quadradas e um visual imponente. Esse estilo logo conquistou os brasileiros, especialmente aqueles que buscavam um carro que combinasse espaço e conforto. Viagens longas em família tornaram-se mais práticas e confortáveis, e a Veraneio rapidamente se tornou o veículo preferido de quem desejava segurança e elegância na estrada. Um exemplo prático é que muitas famílias optavam por ela para viagens durante as férias, justamente por sua capacidade de acomodar toda a bagagem sem perder o conforto. Curiosamente, a Veraneio não foi sempre conhecida por esse nome. Em seu lançamento, ela chegou ao mercado como C1416, um nome bem menos chamativo. Somente mais tarde, quando a Chevrolet percebeu o potencial do modelo como um ícone nacional, é que adotou o nome Veraneio, evocando imagens de verão e longas viagens. Esse pequeno ajuste foi o suficiente para solidificar seu lugar na história automotiva do Brasil. Especificações técnicas iniciais. Logo em suas primeiras versões, a Chevrolet Veraneio chamou a atenção por suas características técnicas. Equipadas inicialmente com um motor de 4 cilindros e 2,5 litros, elas eram projetadas para entregar um desempenho robusto nas estradas brasileiras, mas não demorou para que a demanda por mais potência crescesse. A Chevrolet então introduziu um motor de 6 cilindros e 4,1 litros, o que levou o desempenho do modelo a um novo patamar. Esse motor, mais potente, oferecia mais torque e capacidade para lidar com terrenos mais difíceis, tornando a Veraneio ainda mais atrativa. Outro ponto interessante era a sua transmissão. Nas versões iniciais, a Veraneio vinha equipada com uma transmissão manual de 3 marchas, algo bastante comum na época. No entanto, à medida que o modelo foi evoluindo,
As opções de 4 marchas foram introduzidas, oferecendo mais flexibilidade e conforto na direção. Para quem dirigia a veraneio, essa mudança era mais do que bem-vinda, especialmente em viagens mais longas, onde a condução se tornava mais suave e menos cansativa. E o que falar de suas dimensões? Com um tamanho avantajado, a veraneio não passava despercebida nas ruas. Era um veículo volumoso, capaz de transportar não apenas passageiros, mas uma boa quantidade de carga. Sua suspensão robusta, com uma dianteira independente e um eixo traseiro rígido, era ideal para suportar o peso e garantir durabilidade nas estradas brasileiras, que nem sempre eram as melhores. Não é à toa que ela foi amplamente adotada por órgãos públicos e forças de segurança, que precisavam de veículos confiáveis e resistentes. Evolução ao longo das décadas. Na década de 1970, a Chevrolet Veraneio passou por mudanças que a deixaram ainda mais atraente para os consumidores brasileiros. Esteticamente, os faróis ficaram maiores, o que melhorava tanto a aparência quanto a visibilidade nas estradas à noite. A grade frontal também foi redesenhada, dando um ar mais moderno ao veículo. Essas melhorias visuais, somadas à introdução de uma versão de luxo, elevaram o padrão do modelo, oferecendo um interior mais confortável e refinado, com detalhes que encantavam os amantes de carros. Já nos anos 80, a Veraneio ganhou uma novidade que agradou principalmente quem usava o veículo para trabalhos mais pesados: a versão a diesel. Em 1981, a Chevrolet decidiu equipar a Veraneio com motor a diesel, uma estratégia pensada para reduzir o consumo de combustível, que era elevado devido ao tamanho e peso do carro. Esse upgrade foi muito bem visto pelos órgãos públicos, como a polícia e os bombeiros, que precisavam de um veículo robusto, mas que também fosse mais econômico em suas longas jornadas. A segurança também foi um fator de destaque ao longo da evolução da Veraneio. Graças à sua capacidade de transportar grandes equipes, ela se tornou o carro preferido da Polícia Militar, que precisava de um veículo capaz de suportar as exigências de suas operações. Sua estrutura resistente e a capacidade de carga permitiam que ela fosse usada em diversas situações críticas, transportando desde oficiais até equipamentos essenciais. Esse aspecto fez da Veraneio um verdadeiro sinônimo de segurança nas ruas. Curiosidades e peculiaridades. Uma das curiosidades mais marcantes da Chevrolet Veraneio é o seu uso oficial no governo brasileiro. Durante o regime militar, a Veraneio foi o carro oficial da Presidência da República, o que demonstra sua importância e prestígio na época. Esse detalhe histórico coloca o modelo como um símbolo de poder e autoridade, carregando líderes e oficiais em momentos decisivos da política nacional. Para muitos, ver uma Veraneio nas ruas era sinônimo de ver um veículo que representava o governo em ação. Além disso, a Veraneio se tornou praticamente um ícone das corporações policiais e de bombeiros do Brasil. Graças à sua robustez e confiabilidade, era o veículo escolhido para operações de grande escala, transporte de equipes e até mesmo resgates. A imagem da Veraneio em alta velocidade, luzes piscando e sirenes ligadas, é algo que está gravado na memória de muitos brasileiros. Ela foi a protagonista de inúmeras operações importantes, consolidando-se como parte da história das forças de segurança do país. Outra peculiaridade interessante é a existência de modelos raros e edições limitadas. As versões de luxo, por exemplo, traziam acabamentos diferenciados, como painéis de madeira e bancos mais confortáveis, elevando ainda mais o status da Veraneio. Mesmo com o preço elevado, essas versões eram muito desejadas por famílias que queriam um veículo espaçoso e confortável para longas viagens. O sonho de muitos nos anos 70 e 80 era possuir uma dessas edições especiais,
algo que ainda hoje desperta nostalgia nos colecionadores de carros clássicos. Declínio e fim da produção. O declínio da Chevrolet Veraneio começou a se desenhar na década de 70, quando a crise do petróleo afetou diretamente os veículos de grande porte e alto consumo. Como uma SUV robusta, a Veraneio se tornou menos atrativa para os consumidores preocupados com a economia de combustível. Além disso, a chegada de concorrentes, como a Ford Rural Willys, trouxe novas opções ao mercado, aumentando a pressão sobre a Veraneio. Esses fatores, combinados, começaram a abalar a liderança do modelo no segmento. Outro fator decisivo para o fim da produção foi o surgimento de veículos mais modernos e eficientes. A Chevrolet Bonanza, por exemplo, chegou ao mercado oferecendo uma proposta mais compacta, com maior economia de combustível e tecnologias mais atualizadas. Em 1994, a Veraneio foi oficialmente descontinuada, dando lugar a modelos que acompanhavam melhor as novas exigências do consumidor brasileiro. O fim de sua produção marcou o encerramento de uma era, mas também abriu caminho para inovações no setor automotivo. Apesar de seu fim, a Chevrolet Veraneio deixou um legado que permanece vivo até hoje. Sua robustez, presença imponente e importância histórica fazem com que ainda seja lembrada com carinho por muitos. Até hoje, há quem busque restaurar esses modelos, mantendo viva a memória de um carro que marcou o Brasil. E para os aficionados por carros clássicos, a Veraneio será sempre um dos ícones mais emblemáticos da história automotiva nacional, uma lembrança de um tempo em que veículos eram sinônimos de força e presença. A Chevrolet Veraneio deixou um legado que vai muito além de suas especificações técnicas. Ela se tornou um símbolo de uma era, representando não apenas o poder e a força de um veículo, mas também a história de um país em transformação. Para muitos, a Veraneio será sempre lembrada como o carro que marcou momentos importantes, seja na esfera governamental, seja no cotidiano das famílias brasileiras. Seu impacto cultural é inegável, e sua trajetória merece ser reconhecida por todos que apreciam a evolução do setor automotivo. Se você nunca teve a chance de ver uma Veraneio de perto, basta lembrar das imagens icônicas dos veículos policiais e de bombeiros dos anos 70 e 80. Esse carro foi, sem dúvida, um dos mais presentes nas ruas, nas telas e nas memórias da época. E mesmo com o avanço das tecnologias e o surgimento de novos modelos, a Veraneio permanece como um marco na indústria automotiva brasileira. Não é à toa que ela é até hoje reverenciada por colecionadores e entusiastas de carros clássicos. Por fim, se há algo que a história da Veraneio nos ensina, é que os grandes ícones nunca morrem. Eles podem sair de produção, enfrentar desafios, mas sempre encontram uma forma de permanecer vivos na memória das pessoas. E com a Veraneio, não é diferente. O legado deste veículo continua a inspirar, seja por sua força, seja por sua presença imponente, ou pelas histórias que ele carrega. Agora que exploramos a trajetória da Veraneio, há outros veículos clássicos que seguem caminhos semelhantes, como o Chevrolet Opala e a C10. E por falar neles, você já conhecia essas histórias? Agora que você conhece toda a trajetória da Chevrolet Veraneio, chegou a hora de aplicar esse conhecimento de uma maneira que faça diferença. Quantas vezes você já se deparou com algo que parecia ser robusto, invencível, mas que, por circunstâncias inesperadas, viu seu ciclo chegar ao fim? Assim como a Veraneio, há lições a serem tiradas de sua história. O que você está fazendo hoje que, com pequenas mudanças, pode prolongar seu sucesso e garantir que seu legado continue? Vamos refletir juntos sobre isso. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar mergulhando em histórias fascinantes como essa. E, claro, se você gostou do conteúdo e quer contribuir para o crescimento do canal, clique no botãozinho Valeu, ajudando a manter essa máquina de curiosidades rodando e a produzir novos vídeos incríveis.